Boa tarde. Estamos ao vivo agora. Estava muito difícil para entrar, para começar, e eu não estava conseguindo. Como sempre, é uma complicação tremenda, né, meus amados? Boa tarde. Vamos estar esperando que mais algumas pessoas entrem aí para estarmos conversando, nos falando. Espero que mais pessoas estejam conosco. Eu vou estar tirando aqui. É que a minha mãe estava querendo falar comigo bem na hora de eu fazer a transmissão. Vou ver aqui como que eu faço para estar falando com algumas pessoas. Deixa eu ver. Mas dando para mim falar com a minha mãe agora, ela está querendo falar agora. Eu estou ligando e está dando interferência aqui. Eu não consigo tirar. Bom, meus amados, de conformidade que for chegando as pessoas e de conformidade que esse vídeo for chegando até as pessoas, então nós vamos estar começando aqui. Nós vamos falar sobre o abrigo, sobre o esconderijo dos iarros. Você que está me ouvindo aí, que você possa se manifestar aí no chat. O chat está ao vivo. Eu gostaria que você se manifestasse aí no chat para mim saber quem é que está aí do outro lado. Você pode me dar um alô aí, do outro lado, no chat? Opa! Luzia Santos. Boa tarde, minha querida. Tudo bom com você? Tem duas pessoas que gostaria que todos vocês estivessem numa boa. Apesar desses tempos, estarmos vivendo tempos difíceis, né? Eu espero que cada um de vocês esteja bem. Certo, minha querida Luzia? Eu espero que tenha mais pessoas vendo a gente. Eu vou estar aqui dando um toque para mais pessoas. Projeto Brasil na Amazônia. Olá! Seja muito bem-vindo. Vai chegando aí. Eu vou estar aqui chamando mais pessoas. Vão se cumprimentando aí no chat, vão conversando. Nós vamos ter aqui um assunto muito importante. Nós vamos tratar aqui de um assunto muito importante para os iarruas deste nosso tempo. Vou estar chamando mais pessoas aqui. Um momento. É isso aí, meus amados. É isso aí, meus amados. Vou estar chamando mais pessoas aqui. Espera só um pouco aí, meus amados. Espera só mais um pouco aí, meus amados. Vamos estar aqui chamando mais pessoas para estar conosco nesta live. Estamos ao vivo. Vamos estar chamando, que vocês possam estar chamando mais pessoas aí também. Projeto Brasil, chama mais
pessoas aí, Luzia, chame mais pessoas aí. Certo, meus amados? Meus queridos e amadas irmãs, nós estamos vivendo num tempo de pandemia, nós estamos vivendo num tempo de muita dificuldade para muitas pessoas, muitas aflições, muitas angústias, muitas frustrações, tem tomado conta da alma, da mente das pessoas. E é muito comum neste tempo de aflições, de pandemia, né? Tempos de angústia, nós ouvirmos falarmos muito sobre vibrações, sobre emoções. Então, isso já é criado pelo próprio sistema, de uma forma deles, né? Dizendo, precisa de vibrações. Então, as vibrações negativas é uma bomba atômica nas mãos dos nossos inimigos. Por isso, esse caos, por isso, esse tempo de angústia, por isso, esse tempo de medo, né? O medo tem tomado conta da vida das pessoas. As pessoas hoje estão temerosas, as pessoas hoje não sabem mais o que fazer, para onde ir, como fazer, como resolver as questões das suas vidas, porque tudo está sendo abalado. Todo o sistema ao nosso redor, o meio ambiente está sendo abalado, o interior do ser humano, muito mais ainda. Então, a mente do ser humano está abalada, as emoções do ser humano está abalada, porque este é o tempo em que o sistema, através desta pandemia, principalmente, está achando uma forma, um meio, né, para poder causar o caos, causar esses tempos tão difíceis na vida das pessoas, certo, meus amados? Então, eu estava conversando com a Eliane hoje, nós estávamos falando das coisas espirituais, falando das coisas que têm ocorrido neste tempo, e como tudo isso tem abalado as estruturas das pessoas, como isso tem causado tanta dor. É um tempo de dor, é um tempo de pesar, é um tempo de morte mundial. O sistema ele tem trabalhado, ele tem feito de tudo para trazer este tempo de dor e de morte e de sacrifício, né, para gerar aí as vibrações que eles precisam para materializar nesse mundo espiritual tudo aquilo que eles querem contra a humanidade. Certo, meus amados? Então, nós, os Iahwas, nós temos que estarmos vibrando alto, mas não nas vibrações do sistema, mas nas vibrações de Yahushua. Yahushua, ele esteve aqui, ele se fez carne, ele foi como um de nós. Ele não era um de nós, mas ele foi como um de nós. Ele se fez carne. Ele não precisou que ninguém o fizesse. Ele não precisou vir no ventre de uma mulher, como é ensinado no sistema.
as escrituras, os apóstolos, eles dizem, ele se fez carne. Entendeu, meus amados? Não foi uma mulher que o fez, ele não precisou estar dentro de um ventre para se fazer carne. Ele se fez carne. Certo, meus amados? Então, ele, se fazendo carne, se tornou como um de nós e em carne. Ele venceu tudo aqui dentro dele próprio. Ou seja, dentro dele próprio, porque ele era ser humano e, ao mesmo tempo, ele era ele mesmo. Então, como ser humano, ele foi dotado da mesma estrutura do ser humano. E como ser humano, ele não ousou ser quem ele era, o Todo-Poderoso. Então, como ser humano, ele veio aqui e ele nos ensinou como vencer, como ser humano, todas as coisas. Certo, meus amados? Você precisa ter esse entendimento. Você precisa deixar que isso caia no teu espírito e depois se torne vida na sua alma, para que você possa entender as coisas supremas de Yahweh. Hoje nós vemos as pessoas apavoradas, nós vemos as pessoas frustradas, nós vemos as pessoas com muito medo de tudo. Por quê? Elas buscam fora o que está dentro delas. Então, dentro de nós, depois que Yahushua esteve aqui e ele disse que ele ia nos enviar, ele ia nos dar o Espírito para que ele habitasse em nós. E ele habitando em nós, nós não precisamos de mais nada, nós não precisamos de nada aqui fora, nós não precisamos buscar nada aqui fora, nós não precisamos de homens, de mulheres, não. Nós precisamos só dele. Por isso que ele é o nosso pastor, é ele quem nos conduz, é ele quem nos dirige, é ele que é o nosso mestre. No nosso meio, no meio dos Yahos, nós não temos pastores, nós não temos mestres, nós não temos nada e nem ninguém que nos conduz, mas nós temos a voz dele, nós temos ele próprio, falando no nosso espírito o que nós devemos e o que nós não devemos fazer, para nos sobressairmos bem aqui nessa vida. Certo, meus amados? Então, nós necessitamos buscarmos dentro de nós, porque ele habita em nós. Hoje nós já não vamos mais a templos, hoje nós não vamos mais às religiões, aos homens. Hoje nós já não seguimos mais doutrinas de homens, mas nós seguimos a voz do Espírito dentro de nós. Nós seguimos com ele em tudo. Ele fala conosco, ele habita em nós. E o reino não está fora, o reino dele está dentro. É dentro. É dentro que você encontra o reino dele. Ele veio para habitar em nós. Ele veio para estar conosco. Ele está no meio de nós.
ele come e bebe no meio dos homens. É isso que diz no livro, nas Escrituras, que hoje ele come e bebe com os homens. De que maneira, meu amado? Se ele habita em nós, ele come e bebe conosco. Ele está conosco, ele anda conosco, ele vai conosco. Nós não necessitamos de nada daqui de fora. Hoje é tudo dentro, está dentro, o reino dele está dentro de nós. Ele fala conosco. Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso espírito humano, ele existe para que nós nos conectemos com o espírito dele, para que o espírito dele, falando conosco, no nosso espírito, ele abra os olhos do nosso entendimento para que nós possamos compreendermos, para que nós possamos discernirmos todas as coisas. E a nossa alma é a sede das nossas emoções. A nossa alma, ela existe para tocar o mundo físico. É através da nossa alma que nós sentimos, é através da nossa alma que nós tocamos o mundo físico. Nós tocamos e sentimos através da nossa alma. E a nossa alma, ela está acostumada de uma forma errada. Então, antes de nós conhecermos a Yahusha, o nosso espírito estava como que, não é que ele estava, tá? Ele estava como que. Estar como que não quer dizer que é como é, entendeu? Ele estava como que morto. Ou seja, é como se o nosso espírito estivesse dormido. É como está a grande maioria dos humanos na Terra. O espírito deles está como que dormindo. Eles precisam despertar, assim como nós fomos despertos. E isto é só Yahusha que faz. E isto é só Yahusha que vai fazer. Porque ele é o pastor da nossa alma. Ele é o pastor. E ele quem busca as suas ovelhas. Está escrito, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis muitos frutos. E olha, meus amados, estes frutos não são os frutos mundanos, não são os frutos do mundo. Esses frutos são os frutos do Espírito. Nós temos que praticarmos, nós temos que buscarmos o fruto do Espírito, porque é como está escrito, o fruto é do Espírito. Nós não produzimos esse fruto, porque a gente vem do mundo aonde somos feridos, aonde somos escarnecidos, aonde somos perseguidos. Nós viemos do mundo aonde o derramamento de sangue, o sacrifício, aonde a tristeza, a angústia, a frustração faz parte deste mundo. Então, Yahusha, ele veio para nos tirar deste estado, né? Deste estado de alma. Nós agora não podemos mais estarmos vibrando assim, nós não podemos mais estarmos com estas emoções do mundo, do sistema. Nós agora precisamos estarmos vibrando nos frutos do Espírito. Por quê, meus amados? O fruto é do Espírito. Homem nenhum pode produzir esse fruto. Demônio nenhum produz esse fruto.
Embora eles tentem, né, caminhar entre o bem e o mal, com o mal e o bem, mas eles não são capazes de permanecer no bem. Eles não são capazes de permanecer no verdadeiro amor, no amor ágape, no amor de Yahweh, no amor de Yahushua. Não são capazes, demônios não são capazes. Eles podem copiar, eles podem fazer alguma coisa parecida, mas eles não podem fluir 100% nisso. Mas o ser humano pode. Se o ser humano buscar e praticar, ele pode. E fluindo no fruto do Espírito, então o ser humano vai estar dando vibrações para Yahushua, para Yahweh. E o mal, ainda que ele venha, e o mal, ainda que ele possa se apresentar para nós, num tempo, 2 tempos, 3 tempos, ele cairá por terra. Ele fugirá de nós. Porque ele não vai encontrar em nós morada. Então você não pode deixar as falsas emoções, as motivações erradas, sabe, os desejos errados, os desejos carnais, tomar conta do seu coração, da sua alma, da sua tima, entendeu? Porque se eles tomarem conta do seu coração, da tua alma, do seu tempo, uma das coisas que os demônios mais fazem é ocupar a mente, a alma, com maus sentimentos, com motivações erradas, sabe? Com maus fluidos, né? Para nos roubar o tempo. Porque o tempo é muito precioso. A gente precisa remir os tempos. A gente precisa ter tempo hoje, principalmente para buscar mais Yahushua, para falar com Yahushua, para buscar dele todas as coisas que nós temos necessidade. Então, meus amados, é tempo de você deixar de lado as picuinhas, as falsas motivações. O que são falsas motivações? Tudo aquilo que não diz respeito a você, tudo aquilo que não é para você. Sabe, às vezes você se motiva pela motivação dos outros, mas a motivação dos outros não é a sua motivação. O que é que tem te motivado? A vida dos outros? Você tem que saber quais são realmente as motivações. O que é que tem te levado a fazer algumas coisas? Por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, tem pessoas que querem levar a promessa. Só que elas querem levar a promessa buscando em outros aquilo que outros já estão buscando. Então, isso é uma falsa motivação. Se você quer levar a promessa, pergunte para Yah e para Yahushua. O que é que eles querem de você? O que é que eles querem que você faça? Porque é ampla a área. Existe muita área, sabe? No reino de Yahushua. Então, existem muitas coisas que precisam ser faladas, que precisam ser conversadas, que precisam ser tratadas. Existem pessoas que foram chamadas para falar da nossa história. Por exemplo, que lindo que é ouvir o Jussier, o Rodinei, né?
a falar da nossa história, a falar dos acontecimentos. É lindo, a gente vê que eles foram chamados para isso. Mas se de repente eles começarem a entrar em outras áreas, outra coisa, eles vão sair fora do propósito de Yahushua. Por exemplo, eu vejo que existem pessoas no nosso meio que Yahushua chamou para cantar louvores para ele, para tocar para Yahushua, sabe, para gravar. Aí ficam aí, sabe, perdendo tempo com outras coisas, buscando outras coisas. Nós precisamos buscarmos os nossos propósitos. Nós precisamos estarmos, sabe, vibrando na frequência que a Ruxa tem para nós. Porque se cada um de nós vibrarmos na frequência que a Ruxa nos chamou para vibrarmos, vibraremos. Esses dias eu estava ouvindo e falando com o Luciano lá no grupo. Nossa, que voz linda! E ele tem projetos, ele tem sonhos. E a gente vê que foi um cara chamado para isso. Então, ele tem que buscar essa área, ele tem que vibrar nessa área, entendeu? Está faltando isso no nosso meio. E é muito lindo quando a gente vê as pessoas vibrando alto, né? No propósito que a Ruxa colocou para a pessoa. Esses dias eu fiquei muito feliz, mas muito feliz com a revelação, né, do paraíso, com a revelação do paraíso, não, do Jardim do Éden, né, que a gente agora descobriu aí, o Ramon descobriu o livro e passou por Jussier, e o Ramon já tinha comentado comigo, falado comigo, mas vendo lá o Jussier falando e tal, nossa, eu fiquei numa alegria tão grande, meus amados. Aí logo me lembrei daquela música do Evandro Mesquita. Estou a 2 passos do paraíso. Nossa, na hora caiu no meu espírito aquilo, testificou no meu espírito aquela live. Sabe, porque, como o Jussier falou, o continente de Mu era colado, né? Com o continente aqui da América, que era uma só na época. E nós estamos a oeste, realmente. A América, que era uma só, né, na época, estava colada. E aí, quando eu ouvi aquela música e o Jussier falando sobre estamos a 2 passos do paraíso, nossa, na hora me veio aquela música. E eu comecei a lembrar. E, nossa, mas o meu coração se encheu de tanta alegria. Na hora eu fui lá, mandei uma mensagem para o Jussier, mas ele, tão ocupado que nem viu. Acho que ele nem teve tempo para ver a alegria do meu espírito. Eu fiquei com a mesma alegria quando ele descobriu, ele e Rodinei, que o Brasil, né, o Brasil era Jerusalém. Meus amados, as coisas do Espírito é assim, traz uma alegria indizível no nosso espírito. E a alegria é um fruto do Espírito, que é uma coisa diferente de felicidade. A alegria independe do seu estado de alma. Você sabia disso? A alegria, fruto do Espírito, independe do seu estado de alma. De repente, está aí a pandemia, está aí acontecendo tanta coisa. Às vezes você não tem tudo que você quer, mas Yahweh tem te dado tudo aquilo que você precisa. Isto é ter verdadeira segurança, suficiência. Porque eu não gosto dessa palavra prosperidade, né? Eu gosto da palavra suficiência. Porque na suficiência de Yahushua, ele não nos dá tudo aquilo que nós queremos. Porque muitas vezes nós queremos tantas coisas, e se ele nos der, nós vamos nos perder.
mas na suficiência dele, que é o suficiente, ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Isto sim é verdadeiro. Por isso que nós hoje falamos que a angústia seja com todos os diabos. É isso, é assim que nós nos cumprimentamos hoje. Porque suficiência é diferente de ter tudo aquilo que eu preciso. Suficiência é ter tudo aquilo que eu necessito. Certo? Então, meus amados, nós temos que estarmos vibrando, sabe? No propósito que a Yahushua colocou para nós. Né? Então, cada um de nós temos que descobrir o nosso propósito. E nós temos que ir para essa frequência. Porque se nós estivermos fora da frequência, nós não vamos produzir bons frutos. E nós começamos a produzir bons frutos, que é o fruto do espírito de Yahweh, fazendo a vontade de Yahweh, não a nossa vontade. Nem tudo aquilo que eu quero para mim é o melhor para mim, mas Yahushua sabe o que é o melhor para mim. Yahushua, ele sabe o que é bom para mim. Então eu tenho que buscar a vontade dele na minha vida. Eu não tenho que buscar fazer a minha vontade. Ah, eu quero isso, quero aquilo. Não. Eu tenho que ver se eu estou vibrando na frequência exata de Yahushua. Aqui fora, não. Começa dentro de nós. Não adianta você ter uma aparência boa aqui fora, quando dentro de você está tudo estragado. Então, primeiro, você tem que vibrar bem dentro de você. Você tem que ver como está as suas emoções. Você tem que ver o que está acontecendo dentro de você. Porque de você é que vai fluir coisas boas ou coisas ruins. Então, o mundo está do jeito que está, porque hoje nós vemos, sabe, as pessoas completamente perdidas. É 5 minutos de conversa com as pessoas, a gente vê que as pessoas estão completamente perdidas. Elas não encontram nem a si mesmo dentro delas e querem resolver a coisa aqui fora. Tem homens que não vibram bem no meio da sua família. Tem homens que não vibram bem no meio dos seus amigos. Tem homens que não vibram bem com as suas mulheres. Tem homens que não vibram bem com os seus filhos. Então, a gente tem que começar a cuidar dentro de nós primeiro. Porque se dentro de nós tudo estiver vibrando bem, vai contaminar o mundo aqui fora. Porque o espírito passa. Entendeu, meus amados? O espírito passa. Então, nós temos que vermos qual é a nossa condição. Então, nós temos que vermos como está a nossa alma. E nós temos que estarmos vibrando nos frutos do Espírito de Yahweh. Vamos estar lendo aqui nessas escrituras, porque as escrituras, elas foram adulteradas sim, elas foram mexidas sim, foram mudadas, mas muitas coisas que são verdades e que são boas é para nós sim. E nessas escrituras, eu vou mostrar para você como que o fruto do Espírito é a vibração que cada um de nós precisa buscar para podermos resolvermos as nossas questões de alma e também para estarmos vibrando bem aqui fora. É certo que nenhum ser humano será perfeito.
Só seremos perfeitos naquele dia que nós tivermos o nosso corpo transformado. Aí sim seremos perfeitos. Mas nós podemos sim sermos aperfeiçoados pelo Espírito de Yahushua, que habita em cada um de nós. Certo, meus amados? Vamos estar lendo aqui, vou estar buscando aqui. Se você estiver em casa e quiser me acompanhar, você pode estar abrindo a tua Bíblia lá no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, 26. Só um momentinho aí. Gálatas, capítulo 5, 22. Deixa eu ver aí quem chegou aí, que eu embalei aqui falando. Gildo Anastácio, boa tarde. Projeto Brasil Amazonas, já dei o meu boa tarde. Maria Martins, boa tarde. Salete Tonini, oi. Tudo bem, meus amados, minhas amadas? Então vamos lá. Vamos estar falando um pouco do fruto do Espírito, que se nós buscarmos o fruto do Espírito, nós vamos aprendermos como vibrar nesse mundo. Não é lá fora. Não é buscar conhecimento em gente que não é de Yahushua. Os amados, tomem muito cuidado, porque aí na internet tem muita gente vibrando para a Sofia. E tem muito Yahweh indo para esse lado aí obscuro, escuro. Toma cuidado, meu amado. Vibrar alto é só com Yahweh. E não é fora, é dentro. Nós somos o cerne. Nós somos o cerne de Yahweh e de Yahushua. Nós não podemos mais sermos o cerne de Sofia. Nós não podemos mais sermos o cerne dos demônios. Hoje nós não estamos mais enganados. Hoje nós não estamos mais no sistema. Nós não estamos mais para vibrarmos errado. Hoje nós estamos para vibrarmos certo, para que nós possamos irradiar a nossa luz, a luz verdadeira, que é Yahushua. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, olha o que ele está falando, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, o verbo vir está na primeira pessoa. Ele, Yahu, se fez carne, Yahushua. Entendeu? É um. Ele e o Pai são. Então vamos lá. Gálatas, vamos lá para Gálatas, capítulo 5, verso 22. Está escrito assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor. Tem Bíblia que está caridade, mas são termos muito diferentes. Tá? As Bíblias mais antigas é amor. Que amor é esse? Não é o amor de Sofia, não, viu? Não é o amor pregado aí por algumas seitas e religiões que pregam o amor, entendeu? Toma cuidado também, porque tem um pessoal aí da seita do amor. Não é esse aí, não, meus amados. O amor de Yahushua é o amor ágape. O amor ágape é o amor imensurável. Antes de você amar, ele já te amava. O amor dele é antes de todas as coisas. O amor dele é eterno. Sabe, antes de você conhecê-lo, antes de você fazer a vontade dele, ele já te amava.
com amor eterno. O amor dele não se comporta mal, o amor dele não é ciumento, não é invejoso. O amor de Yahushua é diferente do amor conhecido aí fora. No amor de Yahushua, você não se comporta mal. Sabe? Você não quer o que é do outro, você não quer ser o outro, você não quer ser melhor que o outro. Você não quer tirar vantagem do outro. No amor de Yahushua, você não quer se dar bem às custas de outro. O amor dele é tão diferente. Você precisa conhecer o verdadeiro amor, o amor ágape, que é o amor de Yahushua. Depois, outro fruto do Espírito é o gozo. O fruto do Espírito, o gozo, é um fruto. Deixa eu ver aqui uma coisa que eu achei super legal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver. É um gozo diferente. É um gozo que você sente ao fazer a vontade de Yahushua, não a sua vontade. Você não se alegra porque você fez a sua vontade. Às vezes você não quer fazer algo, mas você acaba fazendo porque é a vontade de Yahushua. E isso te traz gozo. O gozo é uma satisfação indizível, é uma satisfação que não é do homem, é de Yahushua. Por exemplo, às vezes uma pessoa te faz alguma coisa, né? E a tua vontade, né? É ver aquela pessoa lá embaixo. Tua vontade é ir lá e se vingar e querer que a Ruxa vai lá e pratica a justiça dele, mas essa prática da justiça dele, lá no fundo do teu coração, você quer ver o mal daquela pessoa. Mas, no gozo de Yahushua, você se entristece sim com algo que alguém faz com você, mas naquele momento ali, naquele momento que você recebeu aquela ofensa e tal, você entrega tudo na mão de Yahushua, mas você não vai determinar nada como que Yahushua deve fazer, entendeu? Porque, como diz Isaías, a nossa justiça é como trapo de imundícia. A justiça do homem é como trapo de imundícia para Yahushua, entendeu? Porque muitas vezes nós queremos vingança, muitas vezes nós queremos ver sangue, né? Caim quis ver o sangue do irmão. Ele achou injusto. Ele achou injusto o que Yahushua fez. Então ele quis ver o sangue do irmão, porque ele achou injusto, entendeu? Então nós não podemos sermos como Caim. Porque quando nós entregamos na mão de Yahushua, ele fará justiça para nós e ele trará no nosso espírito um tipo de gozo diferente do gozo que nós teríamos. Entendeu? Então, meus amados, e no gozo dele há uma satisfação plena. Então, no gozo de Yahushua, há uma satisfação plena. Entendeu? Não vai ter nada faltando. Tudo vai ser preenchido. Outro fruto do Espírito, né, é tranquilidade. Essa tranquilidade é diferente da tranquilidade do mundo. O mundo fala paz, mas eu não gosto mais desse termo paz, porque
Algumas palavras paganizadas, que era muito usada por mim, eu já não uso mais porque não me traz mais tranquilidade, não me traz mais tranquilidade. E a palavra paz, como é uma palavra paganizada e foi muito usada por mim, hoje já não uso mais, eu falo tranquilidade, certo? Mas cada um é cada um. Nós sabemos que o nosso português está todo paganizado, né? Mas quando diz respeito a Yahweh e a Ruxa, eu gosto de estar mudando. Quando é algum título, quando é algum termo referente a ele, eu gosto de estar mudando, porque ele é diferente de tudo. Ele não é igual, ele não é paganizado. Então, quando diz respeito a Yahushua, eu gosto de estar mudando, certo? Eu vou estar lendo para você, guarda aí, ó, nós vamos estar falando dessa palavra aqui, tranquilidade, ou em algumas Bíblias está escrito paz. Vou estar lendo para você Salmo 91. Vamos lá para o Salmo 91. Eu vou te falar como que você faz para ter essa tranquilidade, fruto do Espírito, certo? Você vai aprender hoje como ter tranquilidade, da palavra que tantos nós, os iarros, falamos. Como que vai ter tranquilidade de alma? Vamos lá para o Salmo 91. Espera aí. Vamos estar achando aqui. Salmo 91, capítulo 1, verso 1, né? Salmo 91, verso 1, desculpa. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Olha só que coisa tremenda que está escrito aqui. Então, para você ter tranquilidade, para você ter descanso, é necessário que você esteja habitando no esconderijo do Altíssimo. E a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, se você estiver habitando, coabitando, né, com Yahweh e Yahushua, então a sua alma encontrará descanso na sombra dele, não na sombra de Sofia. Não é a sombra de Sofia, na sombra do Onipotente, que não é Sofia, é Yahushua. Entendeu, meus amados? Você está vendo como que é? Então, nós não podemos sair dessa habitação. Nós não podemos sair deste esconderijo, porque esse esconderijo é um lugar de proteção. Então, quando você sai fora de Yahushua, vai buscar em outras questões, em outras pessoas, em outro lugar, você vai se perder. Tem tanta gente se perdendo, tem gente fazendo viagem astral, sabe? Se perdendo em busca de coisas que não estão lá fora, entendeu? Está tudo aqui dentro. Se você quer saber alguma coisa de Yahushua, busque a ele incessantemente, porque vai ter uma hora que ele vai se revelar para você. É dia e noite. Você tem que estar conectado com ele, porque de repente é assim que ele age. E ele vai falar com você. Ele vai te revelar todas as coisas. Ele vai te ensinar todas as coisas. E tem mais. Aquilo que ele te falar no espírito, ele vai testificar no físico. Ele vai testificar no físico e para as pessoas. Tudo que você conversar com as pessoas, meus amados, e a Rússia vai testificar, sabe? Às vezes eu falo uma coisa para uma pessoa, daí a pouco e a Rússia testifica tudo. Não demora muito, não passa um dia, 2, 3 dias no máximo, e a Rússia vai lá e testifica tudo. Às vezes através de uma live. Por exemplo, eu fiquei imensamente feliz, porque eu e a Eliane estávamos falando sobre essas questões do paraíso,
Estava falando com o Clay lá no grupo também, eu, o Clay, nós estávamos falando dessas questões de paraíso, de Éden, de arca. E aí me veio o Jussier e faz uma live e fala tudo aquilo que nós estávamos falando lá no grupo. Foi assim tremendo. Eu fiquei numa felicidade muito grande. Falei com a Eliane, eu falei, olha, Eliane, como que a Rússia testifica todas as coisas. Eu e o Clay, a gente sempre estava papirando, sempre está papirando até hoje, né? Sobre essas questões de Ar e a Rússia, a gente já descobriu muitas coisas juntos. E isso de o Brasil ser a arca, a própria arca de Noé, nós já tínhamos descoberto. Só precisávamos de um livro, precisávamos de mais pessoas estarem falando sobre isso. Muito lindo, muito grandioso demais. Então, meus amados, é no esconderijo. Sabe onde é o esconderijo do Altíssimo? Dentro de você. O esconderijo é dentro de você. Você é o templo dele. Então, se aí dentro você estiver escondida nele, então você será achada dele, porque é ele que vai te achar, ele que vai te encontrar. Mas, para isso, você tem que buscar ele. Dia e noite. Tem que deixar o mundo aqui fora. Nós não queremos dizer que você deve fazer como que nada tivesse acontecendo aqui fora. Não é isso, não. A gente tem que estar a par de tudo que está acontecendo aqui fora, para a gente saber entender os tempos. Então, a gente tem que estarmos sabendo tudo que está acontecendo aqui fora. Nós não temos que sermos desinformados. Não temos que vivermos, como diz um ditado aí fora, além do aquém, né? Nós temos que estarmos informados sobre tudo. Eu procuro saber sobre tudo. Saúde, sobre tudo. Religiões, tudo que você imaginar, eu procuro saber um pouco. De tudo a gente tem que saber um pouco. Certo? Você não pode viver como se nada estivesse acontecendo. Porque às vezes tem aquelas pessoas ignorantes, né, que você vai falar com ela sobre o que está acontecendo no mundo, aí, no meio da política, no meio da saúde, né? Ela é ignorante, ela fala, eu estou no Altíssimo e nada vai acontecer comigo, papapá, papá. Eu já vi pessoas falarem isso de uma forma soberba e ficarem doentes. E quase morrer. Se a Rússia não tivesse compaixão, a pessoa tinha morrido. Mas eu já vi pessoas, de uma forma soberba, ficar falando que essa doença que está aí não tem importância, não tem problema. Não, meus amados. É assim, não. Nós podemos até ficarmos doentes, mas Yahushua nos cura e nos livra de todas as enfermidades. Está aqui no salmo aqui também. Vamos continuar aqui. Aqui diz assim, ó. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Ou seja, onipotência fala de poder, né? Fala de poderio, fala de poder. Então, a onipotência é um dos atributos só de Yahushua. Ele é todo onipotente, certo? Então, todo o poder está na mão dele. Pronto. Se você está ali guardado na habitação dele, se você está nele, então, meu amado, você não precisa ficar aí preocupado com nada. Mesmo que se as dificuldades vêm, os problemas vêm, mas na última hora, no repente dele, ele vem com a cura, ele vem com a solução, ele vem com a libertação, ele vem com escape. Certo, meus amados? Então, descansa nele. Sabe? Eu aprendi a estar tranquila. Sabe? Eu aprendi a estar tranquila.
a estar descansando. Sabe aonde? No esconderijo dele. É isso aí. Então, se você estiver descansando à sombra do Onipotente, acabou. Tá? Então, você vai estar tranquilo lá. Então, esse fruto do Espírito, ele vai te fazer presente na tua vida. Mas, para isso, você tem que estar no esconderijo dele. Para que esse fruto do Espírito, ele esteja presente na sua vida. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Meus amados, nesses últimos tempos, nós vemos as pessoas destemperadas. Ou seja, as pessoas nervosas, irritadas, dando respostas curtas e má respostas para as pessoas, né? Então, as pessoas estão destemperadas. Então, as escrituras dizem assim que nós temos que termos, nós temos que ouvirmos primeiro e tardios, né? Para nos irarmos, tardios para responder. Então, primeiro você escuta, analisa, pensa antes de falar, porque palavras ferem mais do que tapa na cara, certo? Então, isso não são boas vibrações. Há pessoas destemperadas. Não é boa vibração. Então, a pessoa ela tem que praticar esses frutos do Espírito, porque para ela vibrar bem, tá? E ela tem que tender para as coisas do Espírito, não para as coisas da carne. Vamos ver lá que muitas coisas que as pessoas fazem não são fruto do Espírito. A pessoa diz que é de ar e arroxa, mas ela está vibrando errado. Ela está numa frequência errada, certo? Então, nós não podemos fazermos essas coisas. Porque se nós tendemos para a coisa do Espírito, nós vamos tender para a vida. Mas se nós tendermos para a coisa da carne, nós vamos tendermos para a morte. E na nossa alma está o poder da decisão. O livre-arbítrio foi colocado na alma. Então, é a sua alma que vai decidir se você vai fazer ou não. Que voz você está ouvindo? Que voz você vai ouvir dentro de você? Porque nós ouvimos muitas vozes. Então, nós ouvimos a voz de Yahweh dentro de nós ouvimos a voz dos demônios, nós ouvimos a voz do mundo, nós ouvimos a voz da mídia, nós ouvimos a voz dos homens, das mulheres, das crianças, dos jovens, né? Quantos adultos se deixam influenciar por crianças? Hoje as crianças estão mandando nos pais. Muitos homens hoje também seguiam por, por mulheres que só querem se dar bem. Muitas mulheres também seguiam por homens. Então, nós temos que sermos guiados pela voz do Espírito dentro de nós. Tá? É Ele quem tem que nos guiar. Então, nós ouvimos muitas vozes. Não que nós não podemos conversar com as pessoas, pedirmos opiniões, não que nós não devemos compartilhar, nós não devemos ter amigos, devemos ter amigos, nós devemos conversar, mas devemos saber com quem nós conversamos, para quem nós vamos falar de nós, certo, meus amados e minhas amadas? Olha,
quantas horas já estou aqui? Nossa, 1 hora. Meu pai eterno. Quanto tempo! Meus amados, obrigado por vocês estarem aí ainda. É verdade. O diabo e o mundo e suas dissoluções. É só isso que existe mesmo no mundo aí fora. Então, meus amados, nós temos que buscarmos o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito de Yahweh, ele vai nos levar para a vida. E quem é a vida? Yahushua. Yahushua é a própria vida, certo? Então, nós temos que entender para os frutos do Espírito. Nunca se esqueça disso. Fruto do Espírito, Gálatas, capítulo 5, verso 22. No capítulo 5 de Gálatas ainda, diz assim, ó, vamos ver aqui, 5, 16. Olha o que diz aqui, é de grande sabedoria para nós. Tudo que é louvável, tudo que é bom, tudo que é perfeito, nisso nós devemos pensar. Estava falando sobre isso com a Eliane hoje também. O pensar de Yahushua neste sentido, em tudo que é bom, que é louvável, que é proveitoso, que é louvável, nisto devemos pensar. Nós não devemos pensar mal dos outros, nós não devemos pensar em aproveitar dos outros, nós não devemos pensar em nos dar bem em cima dos outros, nós não devemos tirar proveito, pensar em tirar proveito dos outros. Né? É o que muito tem acontecido por aí. Tem gente que fica só esperando uma oportunidade, sabe? Para se dar bem, para se aproveitar. Tem gente que se aproxima da gente só para se dar bem na vida, entendeu? Às vezes nós não temos nada, mas aquele pouco que nós temos, a pessoa quer para ela. Isso quer tirar de nós. Isso é coisa de Sofia, coisa de demônio, pessoa endemoniada, sabe? Quer tirar da gente aquele pouco que a gente tem. Só que eu vou dizer uma coisa para você, meu amado. Não adianta a pessoa querer tirar aquilo que a Ruth colocou nas tuas mãos. Não adianta a pessoa querer tirar aquilo que é teu. Porque o que ele te deu é teu. A pessoa pode até copiar, pode até tentar ser igual, mas não vai ter jeito. Não tem como a pessoa ser de outro jeito. Ela é ela mesma e você é você mesmo. Nós somos únicos. Não existe um ser humano igual ao outro. Nem os clones que eles tentam fazer aí é igual. Nem as cópias, nem... Não existe igual, não. Não existe igual. Existe parecido, mas igual, não. Esse aí, né, querido? Vamos ler aqui. 5:16. Digo, porém, andai em espírito. Esta palavra espírito está aqui em letra maiúscula. Tipifica espírito de Yahweh. E não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, concupiscência da carne significa desejo desordenado da carne. Desejo desordenado da vontade. Entendeu? Então, se você tem aqueles desejos desordenados, isso não vem de Yahweh. O ser humano foi feito, foi dotado por Yahweh de vontade. Então, nós temos vontade de muita coisa, mas se essa vontade fugir do nosso controle, essa vontade não está vindo de Yahweh. Então, esse desejo desordenado, que o homem tem de fazer muitas coisas que ele não deve fazer, né? Então, isso não vem de Yahweh.
Então, se você está num desejo desordenado da tua carne, da tua vontade, então você tem que ir lá para Yahweh e Yahushua. E tem que clamar, e tem que pedir. E aí, ele entrará com providência na tua vida. E você não vai satisfazer o desejo da tua carne. Então, quando você tem para as coisas do Espírito, então você não vai ceder para a vontade desordenada da carne. Desordenada, tá bom? Nós não podemos ser um ser, sermos ser sem vontades. Tá? Ele não tira a nossa vontade, ele não tira nossos desejos. Nós não podemos sermos desordenados. Diz assim, ó, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Ou seja, a nossa carne, ela vai sempre cobiçar contra o espírito, porque a carne, ela só quer aquilo que é daqui, entendeu? Porque esse corpo de carne nosso aqui, ele não é o corpo original. Então, ele vai querer o que é daqui, o que é do mundo, tá? Porque foi contaminado. Esse corpo, carne, nossa, ele foi contaminado. Então, ele vai desejar, ele vai querer somente aquilo que não é do Espírito. Existe um ditado aí fora no mundo que diz, né? A nossa carne só quer beber, comer e descansar. Olha só. Aí diz assim, ó, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, há uma guerra interior, tá? Então, muita gente fala assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou esquisita, uma coisa dentro de mim, eu não sei o que é, sei porque às vezes eu estou assim, às vezes eu estou assado. É a luta, é o conflito interior. Esse conflito interior ele vai existir até Yahushua voltar. Mas já nos ensinou a como caminhar nessa terra no controle desta natureza carnal. Então, nós que temos que estarmos no controle da nossa natureza carnal. Se a nossa natureza carnal estiver no controle, então tudo se acabará. É morte na certa. Aí diz aqui, ó. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Entendeu? Então, quando há esse conflito, então, quando você começa a ficar inquieto, quando você começa a perceber que algo dentro de você não vai bem, então você começa a analisar a si mesmo, começa a pensar o porquê. Por que você está daquele jeito? E começa a falar com Yahweh. E começa a praticar o fruto do Espírito. Entendeu? E aí você começa a aplicar o fruto do Espírito, e aí você não cumprirá o desejo da carne. Depois diz assim, ó. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis mais debaixo da lei. Então, porque na lei, se você comete, se você pratica a vontade da carne, você cai na lei. A lei diz, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Não é a lei, não fala? A lei fala isso, não matarás, certo? E aí, se você cumprir o desejo da carne, você vai cair nessas coisas. Porque olha quais são as obras da carne. Ó, idolatria, feitiçaria, inimizade. Quanta gente que gosta de praticar inimizade, né? Ó, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Heresias, meus amados. Nesses últimos dias, o que está surgindo de heresias, principalmente nessas áreas. Heresia da era de Aquário, heresia das vibrações, heresias de portais, heresia de... Gente,
Sai fora disso tudo. Depois diz, olha só, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Iago. Entendeu? Então, e aonde está o reino de Iago? Ele começa dentro de você. Nós vamos voltar para o Éden, mas até lá, o começo está aqui, dentro de nós. E para onde nós formos, nós vamos levar-nos este reino. Certo, meus amados? Então, por exemplo, se uma pessoa ela comete idolatria, né? Ela vai estar caindo aqui, ó. Ela vai estar debaixo do jugo da lei. Se ela comete feitiçaria, ela vai estar aqui, ó, debaixo do jugo da lei. Você já viu alguém que comete feitiçaria ter tranquilidade? Ela não tem tranquilidade, porque o feiticeiro ele fica dia e noite vendo uma forma de enfeitiçar o outro. E tudo que é feito por feitiçaria é enfado, é desonroso, é pecado. Porque de que adianta você enfeitiçar o outro se quando ele cair em si, o feitiço ser desfeito, ele vê que você não é nada daquilo? Hã? Quantas pessoas hoje estão usando a feitiçaria, sabe? Para se dar bem na vida. Estão usando a feitiçaria para encantar homens, para encantar mulheres. Hã? E quando for quebrar desse encanto? Hã? Tem uma outra parte que fala dos encantamentos, né? Isso está em voga hoje em dia. Tá? Isso está em voga hoje em dia. Isso aí é pecado. Tem muita gente usando de feitiçaria, né? Para poder ganhar alguma coisa nessa vida, ou ganhar o outro, né? Nossa, isso é pecado. É vibração para Sofia. Tudo vibração para Sofia. Os desejos desordenados da carne, meus amados, é vibração para Sofia. Iras, pessoas que só vivem virada, com raiva da vida, você olha para a cara da pessoa, a pessoa só anda brava, irada, nervosa, irritada. A pessoa vive com os nervos, a flor da pele. A pessoa não tem tranquilidade. Você olha para a pessoa assim, nossa, o que mais tem hoje? Vibração para demônios, para Sofia. Entendeu? Inimizade. Quanta gente que está aí no meio do povo de Ar de Arruxo, sabe? Se faz de sua amiga, se faz de amigo seu, mas por detrás está falando mal da gente, está falando mal de você, sabe? Colocando as outras pessoas contra você. Tem gente que não pode ver você bem, com amizade com ninguém, porque ela não é feliz, porque ela não vive bem com ninguém, porque ela acha que ela não tem teto em lugar nenhum, não tem teto em nada, sabe? É uma frustrada. Aí ela finge ser tua amiga, aí vai lá naquele teu amigo, naquela tua amiga, fala mal de você. E o pior, que muitos acreditam. Dá ouvido para Sofia, dá ouvido para demônios. Nem vai atrás, nem vem saber de você se aquilo é verdade ou mentira. Quando as escrituras dizem assim, ó, quando alguém vir falar do teu irmão para você, chama o teu irmão. Vamos ver se a pessoa tem coragem de falar na frente do teu irmão. Meus amados. Mas isso aí existe no meio do povo de Arruxo. Pessoas que fingem ser sua amiga, sabe? E aí, vai lá, entra no meio da tua amizade,
com outra pessoa que você gosta, que você ama, e faz de tudo para separar você da pessoa. E o pior é que as pessoas caem, sabe? As pessoas acreditam na mentira, né? A gente vê muita gente, sabe, que não consegue ter amizade com ninguém. Mas ela faz de tudo para roubar as suas amizades. Porque tem inveja de você, tem ciúme de você. Mas ela não paga o preço que você está pagando. Ser fiel ao seu amigo, à sua amiga, ser fiel a Yahweh e a Deus. Tem gente também que deixa de ser seu amigo só por causa de uma verdade que você fala para ela. Às vezes você vê que o seu amigo, a sua amiga indo para um buraco. Você está vendo que ela vai cair num buraco. E você tenta tirar ela de lá. Mas às vezes a forma que você tenta tirar ela de lá é falando para ela a verdade que ela precisa ouvir. Aí ela fica com raiva de você, vira as costas para você e ainda sai falando mal de você para todo mundo. É difícil. Difícil. Inimizade. Esse espírito da inimizade está aí no meio do povo de Arde. Outra coisa, dissensão. O que mais existe também no meio do povo de Arde. E no mundo, né? Dissensão, sabe? Pessoas que gostam de causar dissensão. Pessoas que gostam de provocar a ira do seu irmão. Demais tem isso aí. Outra coisa também, bebedice, glutonarias, tudo que a pessoa faz desordenadamente é fruto da carne e não do espírito. Então, nós devemos estarmos vibrando no espírito. Então, para vibrar alto no espírito, nós temos que praticarmos os frutos do espírito, Gálatas 5:22. E para deixarmos de vibrarmos para a Sofia e para o mundo, nós temos que deixarmos os desejos desordenados da carne. De que maneira, Maristela, eu faço isso? Pela decisão da nossa vontade. Por isso que Yahushua deu o poder de decidir por ser humano. Nisto, nós somos como ele. Nisto. Tá? Nós não somos ele, nós não somos como ele. Mas nisto, no poder de decisão, nós somos como ele. Nós podemos decidir de que lado nós estamos. Sabe? Eu decido não ferir o meu irmão, mesmo que eu seja ferida. Eu decido não falar mal do meu irmão. Eu decido não ser invejosa. Eu decido não ser ciumenta. Eu decido amar com amor de Yahweh, não o amor do mundo. E eu decido, sabe, as coisas, pelas coisas boas na minha vida. E a partir de mim, eu vou fluir coisas boas para o mundo. Certo, meus amados? Então, era isto que eu tinha para falar com os amados no dia de hoje. Eu gostaria de saber de vocês se todos vocês me ouviram bem. Fala aí, Projeto Brasil na Amazônia. Vocês me ouviram bem aí? Vou esperar a resposta. Projeto Brasil. Aí, Liline Tapajós. Então, me ouviu bem? Deu para entender sobre essa questão das vibrações? As boas vibrações, elas começam dentro de nós. E de dentro de nós, ela flui para o mundo físico e aqui fora elas vão produzir o que é bom.
Certo, meus amados? Até mais, Liline. Até mais. Projeto Brasil Amazonas. Não sei se você está por aí ainda. Até mais, Gildo Anastácio. Até mais, meus amados. Vibração do campo magnético. É isso aí, o campo magnético está dentro de nós. Nós somos o CERN, sabia, Projeto Brasil? O verdadeiro CERN de Arroxo. Certo? Beijos. Fui. Tchau.